Olha quem tá aqui comigo. Olá, Ana tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bom, e você? Ai, tô bem demais. Gente, olha, como eu não sei pra vocês, ela é uma fonoaudióloga, porque a conquista da linguagem é uma das principais realizações dos primeiros anos de vida. Aos 5 anos de idade, as crianças têm o domínio essencial do sistema de sons, da gramática e do seu idioma, e já adquiriram um vocabulário de milhares de palavras. Mas e quando esse desenvolvimento não acontece nos marcos esperados, nas marcas esperadas? A Nathalie Machado está aqui hoje para tirar essas dúvidas sobre esse assunto. Vamos sentar e vamos conversar. Claro. Quais são as fases do desenvolvimento da linguagem infantil? Então, nós temos que lembrar que a comunicação ela é muito importante, né? E ela surge desde o nascimento. Quando o bebê nasce, ele já começa a se comunicar. Como? Com choros. E muita gente não sabe, né? Mas o choro é uma comunicação não verbal. Nós temos as fases pré-linguística, que é quando o bebê chora, se comunica por gestos, por expressões faciais, né? Quando você olha ali brincando com o bebê. E nós temos a fase linguística, que é quando ele começa a adquirir as primeiras palavrinhas para começar aquela, né, produção de frases, de manter um diálogo. Uhum. E quando você percebe uma criança de 3 anos que ele fala para ele falar bom dia, aí ele fala bom dia, ele não consegue, parece que tem alguma dificuldade para expressar esse som. O que pode ser? Então, vai de uma avaliação do fonoaudiólogo, né? Porque pode ser várias coisas. Nós temos que fazer uma anamnese com os pais, né? Avaliar toda a história clínica ali da criança, avaliar os aspectos neurológicos da criança, se teve alguma intercorrência ali que afetou a parte cerebral, né? Temos que avaliar o ambiente que essa criança vive. Então pode ser um monte de coisa? Pode ser várias coisas, né? Ou pode ser nada? Pode ser nada, que é o que a gente fala de falta de estímulo dos pais. Falta de estímulo em casa, falta de estímulo no ambiente que a criança vive. Aquela criança que fica sozinha em casa, mexendo no telefone. Ela não tem estímulo, né? E também não tem problema neurológico, problema cognitivo. Acaba que ela vai ficar em atraso porque ela não tem estímulo de pessoas, de um ambiente externo. Ah, tá. Gente, olha, se você quiser fazer alguma pergunta para nossa profissional aqui, pode entrar aí nas nossas redes sociais ou ligue, que é mais rapidinho, no nosso WhatsApp, o 62-3506-9800. E você continue aí com a gente, que a gente vai voltar para a cozinha daqui a pouquinho, para a gente ver como está essa ambrosia, que é esse doce maravilhoso e que todo mundo que está aqui vai experimentar, inclusive a Nathalie, né? Ai, que delícia! Tá sentindo o cheiro, né? Nossa, tá um cheiro! Agora me conta, como que eu vou identificar através da linguagem se a criança tem algum problema? Você já apontou alguns. Sim. Mas eu posso, assim, às vezes até ignorar isso. Claro. Mas tem alguma coisa que chama mais a atenção dos pais? Sim, tem. Nós temos os marcos do desenvolvimento infantil, que é o padronizado, né? Que o Ministério da Saúde criou para nós termos um norte do desenvolvimento da criança. Cada idade tem algo esperado que a criança vai fazer. Se caso fuja da normalidade, que o pai perceba que não está adequado com uma criança, às vezes que ele olhou do vizinho, porque o pai tem muito disso. Eu comparei meu filho com o do vizinho, com o sobrinho, e aí eu vi que o sobrinho fala mais e o meu não fala nada. Realmente, a gente pode fazer essa comparação, mas a gente não pode esquecer que cada criança tem uma maturação diferente, né? E que por mais que você compara, você também não pode fugir dos marcos do desenvolvimento infantil. Tem que se basear ali. Porque se a criança não se enquadrar ali dentro daquela idade fazendo aquelas habilidades, a gente tem que estranhar, né? Se ela tiver com meses ali de atraso, a gente tem que falar, opa, peraí, tem algo significativo aqui, né? Minha criança não faz isso e isso tá dentro do padrão da normalidade, né? Então, se ela não faz, deixa eu ir atrás de um profissional pra gente fazer uma avaliação e ver se tá tudo normal. Pode ter algum traço de espectro autista? Claro.
Hoje em dia nós temos muitos diagnósticos fechados aí de crianças autistas, né? Que é a criança que tem uma alteração de comportamento, de comunicação, de interação, principalmente a criança ela não se socializa. E quando um bebezinho ali, que ele começa a olhar para você, desde pequenininho, que você está brincando com ele, ele fica te olhando e brincando com os sons da fala, babá, gugu, né? É ok. Agora, a criança que não faz isso, o bebê que não faz isso, a gente tem que desconfiar, porque ele é um bebê que não interage. O bebê que não interage, ele tem alguma coisa, ele vai ter um atraso, né? Tem alguma coisa ali que pode prejudicar em algo futuro. E como é que como é que é diagnosticado isso? Tem exame? É complexo o diagnóstico de autismo. Precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Avaliação médica, aí junta fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Todo mundo junto e averiguando aquela criança o máximo que a gente conseguir. Ela então faz clínico? Tratamento. É clínico. Tá, não existe, e às vezes você olha para a criança, ela tem características que você fala, nossa, não tem como fugir. Para a gente fechar um diagnóstico hoje de autismo, a criança ela tem que ter 7 características batidas, assim, sabe? Bem consecutivas, para você falar, é um autismo. Porque muita gente confunde. Nem tudo é autismo, né? A gente pode ter um transtorno do desenvolvimento da linguagem, um atraso de fala por falta de estímulo, uma apraxia de fala, um TDAH, né? Um TOD. Então, tem várias coisas ali de transtornos do neurodesenvolvimento que a gente pode ter que leva a um atraso, não só autismo. Surdez também, ou surdez também, parcial. sim. Porque a criança que não compreende, né? Ela não ouve o seu estímulo auditivo, ela não fala. Né? Porque ela não vai entender o que você falou. Então, como é que ela vai falar? Como é que ela vai aprender a falar? E se tiver uma surdez parcial, nem sei se existe isso, ela vai falar o que ela entendeu. O que ela entendeu, aí sai de maneira distorcida, né? Às vezes ela fala sapo, aí ela vai falar chapo. Né? É verdade. E na escola, como é que é o comportamento de uma criança que não fala igual os outros, na mesma faixa etária? Como é que essa professora, aluno, gente que convive, eu estou dizendo assim, criança de 3, 4 anos, né? Porque eu acredito que nessa idade ainda não tem o bullying. Pior que tem. Tem? Sério? Eu recebo casos de pais que relatam isso no consultório, de crianças que têm 4 anos e sofrem bullying. Assim, dos 5 coleguinhas de 4 6 anos, sim. Porque como ele não fala no mesmo padrão, então os outros já não querem brincar com ele, porque ele não consegue falar ali na brincadeira, pedir algum brinquedo, se comunicar de maneira mais, né, que todo mundo entenda. E os mestres, eles podem ajudar também nessa identificação? Os professores das crianças? Sim. Tem alguns professores que, hoje em dia, como está muito falado, né, o atraso de fala, o atraso de linguagem, nós já temos muitos professores que estão se especializando, sabe, nessa parte aí de atraso de fala, para saber lidar com a criança melhor. Né? Tem professores que são pedagogos, psicopedagogos, então eles entendem mais a fundo de um atraso, como que lida com essa criança no ambiente, como que ela interage com as outras crianças. E numa questão assim de a criança, você fez vários exames, essa coisa clínica, como você disse, você falou de 7 pontos que se pode perceber se a criança é autista ou não. Isso. Você pode falar algum deles? Claro. A criança autista, ela não tem um contato visual. Certo. Ela conversa com você assim. Ela não te olha muito. Nós temos até um exemplo, aquela série que passa no SBT, lá da The Good Doctor. Você pode ver, todo comercial, ele não olha. Ele não olha. Ele só passa o olho. O autista lá. Nós temos o contato visual, a interação é baixa, as crianças não interagem. Você pode estar aí do lado dela, ela nem te olha. Você pode estar com um brinquedo aqui na frente dela, ela brinca sozinha. Ela se fecha no mundo dela. Atenção compartilhada, que é isso que nós estamos fazendo, conversando uma com a outra. Essas crianças não têm. São crianças agitadas, nervosas, têm alteração de comportamento.
essas crianças às vezes não têm uma boa compreensão, outras já têm até demais, elas compreendem tudo, mas não emitem fala, né? Andar nas pontas dos pés são Olha características. Só. Crianças que fazem estereotipias, que a gente fala, flap de mão, elas andam em círculos, elas balançam o corpinho, elas enfileiram os objetos. Elas enfileiram, se você der lápis de cor para ela vai enfileirar todos. Carrinho, ela enfileira todos. Separa por cores, Olha sabe? só. Ela gosta de uma coisa específica. Metódicos, né? São metódicos, rotina, elas têm dificuldade de alteração de rotina também. Tem vários aspectos. Bom, e já que eu não tenho nada disso, meu filho não tem nada disso, Amém. qual que é a dica que você dá para essa criança desenvolver mais essa fala? O primeiro passo começa dentro de casa, né? Porque às vezes o pai acha que ele vai levar a criança no fonoaudiólogo e nós iremos fazer milagre. A gente ajuda, claro, é um passo enorme, né? Uma evolução muito grande que a criança mostra ali depois de fazer acompanhamento com fonoaudiólogo. Só que a criança vai lá comigo 2 vezes na semana. Ela fica com você o resto do dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então os pais precisam dar continuidade no tratamento do filho em casa também. Tarefinha. Né? Tarefinha. Seguir os conselhos da fono em casa, né? Para que essa criança generalize aquele comportamento que eu adequei em consultório dentro de casa também e cresça com esse comportamento, né? Levando para a vida adulta até se tornar, até ter autonomia. Agora tem muitos pais que estão nos vendo e ficam pensando assim, meu menino já está com 4 anos, minha filha já está com quase 5 e já levei, não adiantou nada e eu estou desesperada, mas já foi feita uma bateria de exame, não tem nada. Eles também têm o tempo deles? Temos que ver isso. Tem pai que não tem tempo, né? Tem pai que trabalha o dia inteiro, a criança fica quase com o avô, com a babá. Ele chega em casa, às vezes ele já está estressado de todo o tempo, de dia de trabalho, o tempo ali. Ele entrega o telefone para a criança. Ele não fica com o filho. E a gente tem que lembrar que telefone, tablet, atrasa a linguagem da criança. Atrasa muito, né? Crianças de 3 anos para baixo, não é indicado que fique com o celular na mão. E se ficar, no máximo, meia hora, 40 minutos por dia, né? Porque também a gente não pode excluir 100%, porque é algo da nossa realidade, né? É verdade. Nossa realidade é tecnológica. Então, para não excluir 100%, você deixa a criança 40 minutos por dia. Mas não é ideal, porque a tela atrasa a criança, porque ela é um excesso de linguagem. Ela só recebe informação e nós aprendemos com estímulos humanos, estímulo de ambiente, social, conversa, voz humana, né, gestos. Nós não aprendemos com tela. Então, a criança que fica muito em telas, ela recebe muita informação, e na hora que ela vai emitir, ela não consegue emitir. Olha, gente, porque ela ficou com muita informação na cabeça. Então, ela já não sabe se aquilo ali é uma vaca ou a cor vermelha, porque passou todo mundo junto. Entendi. Então, a maioria das crianças, você pode ver hoje, eu recebo muitos pacientes que vêm para o consultório, eles não têm diagnóstico, eles não têm algum aspecto neurológico, eles não têm alguma dificuldade motora de fala, não tem algo específico, mas a criança só fica em tela. Então, é uma criança que tem alteração de comportamento, porque a tela, ela deixa o cérebro um pouco, estimulado demais. Então, a criança fica agitada, ela fica nervosa. E sem contar também do estímulo do flash, né? De passar de um lugar para outro. A visão também, né? Então, é muito estímulo. E aí, acaba que na hora de emitir, a criança fica toda atrasada, que ela não sabe, assim, compreendeu tanta coisa que na hora de falar, ela fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? E o cérebro está em fase de uma neuroplasticidade muito forte, porque é uma fase do desenvolvimento que a criança está aprendendo tudo. Então, muita informação e ela não consegue emitir. Pois é, então você, papai, mamãe, tá dando muita tela aí pro seu filho, pro seu neto,
prefere ficar lá porque enquanto ele tá lá, você também tá cá. Para com isso, porque tem isso, não tem? Claro, tem demais, tem muito. E eu costumo falar para os pais, né? Tem pai que fala, ai, mas ele não me deixa em paz, ele tá chorando, não sei o quê. Gente, ensina ele a brincar. Né? Ensina ele a brincar, coloca ele para brincar com brinquedos. Estímulos também sensoriais são muito bons para despertar essa parte aí até da fala. Sabe quando você atinge parte sensorial do corpo, assim, toques, massinha, slime, polvilho, arroz, feijão, coloca a criança para ter contato com a superfície, né? Com coisas diferentes, com texturas diferentes. Grama, areia, deixa o menino brincar, né? Coloca ele para conhecer as coisas. Faz igual a gente fez, pois né? Pois é, porque hoje os meninos só ficam no sofá. É verdade.